Olá pessoal, eu sou Jason Cruz do canal JLab Robótica e nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto muito especial para mim, uma coisa que eu gosto bastante, além de robótica, claro. Na verdade tem um pouco a ver, mas é sobre a Lua. Pois é, e no dia 20 de julho de 1969, o primeiro terráqueo pisou na Lua, o Neil Armstrong. Mas a gente sempre fala do Neil e muitas vezes esquecemos dos seus outros dois coleguinhas que lá estavam os três: Neil Armstrong, como a gente já falou aqui, o Michael Collins e o Buzz Aldrin. Tá? Você já deve ter ouvido esse nome por aí, o Buzz, né? Talvez em um desenho, um filme e tal, que tem um astronauta que se chama Buzz Lightyear, né? Toy Story, a do Ao Infinito e Além. Pois é, foi inspirado nele. Esse vídeo é pra gente falar sobre robótica. Comecei falando sobre a Lua e já tô no Toy Story. Então, mas o que interessa mais aqui pra nós é que essa alunissagem, né, pousar na Lua, talvez não tivesse acontecido sem os avanços da tecnologia, mais especificamente a robótica, né? Está lá foguete, eletrônica, né, programação, motores, mecânica. Você junta tudo isso, tem a robótica. Robótica aplicada a engenharia aeroespacial? Pois é, e aqui de forma bem rápida, né, para não entrar em tantos detalhes, esse vídeo ficar aí com alguns dias de duração, acho que a gente tem um senso aqui, um consenso que nós entramos, de que as guerras não são boas, né? Pelo menos eu espero que sim, que a gente tenha esse consenso aí. Mas se a gente olhar ali numa brechinha, dá para encontrar alguma coisa boa nisso, se é que a gente pode falar assim. Eu espero muito mesmo que eu não seja mal interpretado. Mas se a gente tem algo bom nessa história toda, seria a questão da evolução tecnológica. Para uma nação ser superior à outra, naquela época pelo menos, e hoje mais ainda, precisa ser superior tecnologicamente. Precisa ter bons estudos. E eu quero entrar em detalhes, mas o vídeo ficaria muito longo. A gente pode citar aí, por exemplo, o caso do Van Braun. Se eu não me engano, o nome dele se pronuncia assim. Desculpe a minha ignorância se não for. Conheceu um carinha de bigode estreitinho aqui, né? Que comandava aí uma certa história de nazismo. E para o Van Braun, que era apaixonado por foguetes, por ir à Lua e ir a Marte, estar ali trabalhando naquilo que ele gostava, ele começou a trabalhar com esses foguetes, até que surgiu o V2, um foguetezinho que... e pum! Ali em cima da Inglaterra. Pois é, coisa triste, é polêmico, mas isso foi o início para a carreira aeroespacial. Eu vou pular essa parte da história para a gente não entrar aqui em muitos detalhes e ir direto ao assunto. Depois a gente pode gravar mais vídeos sobre isso e vocês também podem pesquisar no YouTube por canais como Space Today, do Sérgio, e O Homem no Espaço, do Júnior. Mas vamos lá. Segunda Guerra Mundial, Van Braun, foguetes, Hitler, temos também boom, Hiroshima, Nagasaki, coisa terrível, Guerra Fria, Rússia, União Soviética, na época a União Soviética, mandando para o espaço já o primeiro satélite, chamado Sputnik, satélite simples. Foi lá só emitindo um bipzinho, pip, pip, girando o mundo. Países com medo, não sabia o que tinha dentro daquele satélite. Depois várias outras missões. Yuri Gagarin chegou ao espaço, e aí quando a gente fala espaço tem uma certa altura. Vocês podem conhecer mais nesses canais que eu citei, ou mais pra frente a gente pode falar aqui. Antes dele já tiveram cachorro indo para o espaço, mosca indo para o espaço, enfim. Até que voltamos ao início do vídeo, onde Neil Armstrong pisa na Lua. Na Lua, a gente conheceu uma pérola da engenharia chamado Rover Lunar. Desculpa o nome técnico, tá? Vamos ficar aqui apenas no popular mesmo. O Rover Lunar, que é, olha só. Tá vendo isso aqui? Olha o que vai acontecer com ele. Cara, eles estavam no módulo lunar, vamos simplificar as coisas,
com pouquíssimo espaço restrito, não dá para levar tanta coisa assim, e eles precisavam de um meio de locomoção mais eficiente na Lua, porque aqueles trajes para você andar na Lua é complicado, cara. E aí surgiu isso aqui, um carrinho, digamos assim, que você dobrava aqui as rodas e colocava ele lá no nosso módulo para vir da Terra para a Lua, chegar lá, tirar de uma forma bem simples e o bichinho começar a se montar ou desmontar, não sei, você desdobra ele todo, vai desdobrando, coloca os banquinhos para cima. E aí eu roubei um pouquinho aqui, tá? Porque não tinha espaço para colocar as células de bateria. Os transmissores de rádio, no caso estou colocando aqui só os de alta. E vamos colocar aqui também pelo menos uma câmera, né? Que a gente precisa ter as imagens. Então pronto. Está aqui o nosso rover Lego feito em alguns minutinhos aqui. Sem muito capricho, claro. E aí, se a gente ver algumas imagens por aqui, por exemplo, olha só, dá uma olhada. Vocês já viram, né? Eu já coloquei o GIF, que realmente faria mais sentido colocar antes. Mas vamos pular o GIF, então. Vamos para a parte de olhar as rodas. Muito importante a parte de locomoção. Vamos ver as rodas. Desculpa se eu não tenho uma informação tão precisa agora, mas parece que eram cordas de piano, uma coisa mais metálica assim. E me fez pensar durante algum tempo atrás, por que não eram esteiras? Ou por que não eram simplesmente rodas de borracha? Vamos pular direto para Marte. Marte tem uma superfície bem gelada, então borracha seria uma questão complicada. Esteira, agora vamos falar sobre esteiras. Deixa eu pegar alguma coisa com esteira aqui. Esse rapazinho aqui, que há alguns anos atrás eu adaptei para funcionar com seringas, que estão todas vazias agora, tem esteiras. Como a gente já sabe, né? Algumas máquinas desse tipo funcionam bem melhor com esteiras. Essas esteiras talvez tivesse o problema, isso aqui eu estou deduzindo, tá? Talvez tivesse o problema de largar, de sair lá na hora. Claro que seria uma coisa muito bem construída. Mas para aquele caso, as rodas feitas de arame foi uma solução. E aí a gente pode falar um pouco sobre bases aqui, já falando, né? Isso aqui é feito para andar em terrenos irregulares, ok? Com lama, sim, às vezes não. Areia, densa ou não. E funciona muito bem, funciona perfeitamente bem as esteiras nesse local. Já este outro tipo aqui, rodas convencionais de carros, pneu, borracha, são perfeitos para carros que correm bastante, que se deslocam na cidade em velocidades relativamente altas. O rover não precisava disso, não precisava de velocidades altas e ia andar num terreno irregular. Mas ainda assim decidiram usar rodas, tem gente que vai querer me matar falando de arame aqui, onde cada uma delas tinha um drive, ou seja, como se a gente tivesse um motor para cada uma, falando aqui na questão dos kits de robótica, tá bom? Deixa eu voltar essas coisas para lá que eu fico aperreado com bagunça. Então, com esse vídeo, a gente começa a falar mais aqui sobre viagens no espaço, sobre engenharia aeroespacial, coisas desse tipo. Claro, sempre envolvendo robótica, e nesse caso nós temos aqui um kit de robótica EV3, não kit de robótica, né? Pecinhas do kit de robótica EV3, sem o controlador, sem motores, sem sensores, não é um robô isso aqui. E a gente pode sim fazer uma versão maior, com motores, com sensores, programados já, e a gente vai, com certeza, falar muito mais coisas aqui neste canal sobre esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque eu gosto bastante e imagino que vocês gostem também. E é aí um conteúdo que dá bastante coisa para a gente falar. Aproveitando que a gente começou a falar aqui sobre bases, rodas, esteiras, isso é um ponto muito importante nas competições de robótica, como na OBR. Você saber que tipo de base você vai usar, qual a superfície que você vai andar. E no caso da OBR, eu vejo bastante todo tipo de robô. Todos os tipos de kit, EV3, Arduino, robôs com esteira, robôs com rodas pequenas, robôs com rodas grandes, robôs com rodas que não são de kit de robótica.
e isso nos mostra que dá para fazer com o que você tem. Encerrando o vídeo por aqui, eu queria só fazer um lembretezinho a vocês. Imagina aí, pessoal, a gente sai da Terra para a Lua. Muita gente se pergunta, por que não voltamos à Lua? Pessoal, não foi a única vez em que o homem pisou na Lua. Não, eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo. E eu vou deixar para falar isso no meu Instagram. Então, se você não segue, se você não conhece o meu perfil no Instagram, vai lá, JasonCruz_JLab. Esse vídeo vai estar lá. E lá a gente vai falar um pouco mais sobre espaço, sobre a Lua, sobre o homem ter ido à Lua ou não, sobre por que não voltamos à Lua, que muita gente fala, sobre a viagem a Marte, sobre impressora 3D em Marte, na Lua, enfim, até lá, valeu!